Chegando aí na sua casa. Sejam bem-vindos! Vamos falar hoje sobre um tema tão maravilhoso que é sobre ouvir o chamado. Nós sabemos que nós recebemos aí um comissionamento da parte de Deus de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas como atender? Como ouvir esse convite do céu, hein, Sarinha? Exatamente, é o tema de hoje do Na Nuvem sobre ouvir o chamado e já começa Agora! Sabemos que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós já entendemos que fazemos parte da grande comissão. Mas como ouvir o chamado e saber qual que é o propósito que Deus tem para mim? É um pouquinho que a gente vai conversar hoje, né, Vini? É verdade. E no caminho desse processo são tantos dilemas e por isso, para conversar sobre esse tema tão maravilhoso, esclarecendo para você aí que quer ouvir o chamado, quer ser obediente, nós trouxemos dois convidados que vivem na prática esse chamado, esse convite do céu. São dois seminaristas aqui do Carisma Matriz, da nossa igreja, mas não eram daqui. Ouviram o convite porque estavam lá em São Paulo e Deus mandou vir para Belo Horizonte. E esse casal aqui lindo, sejam bem-vindos, Naubert Gonçalves e Rafaela Gonçalves. É realmente um privilégio, né? Acho que ouvir o Senhor nos chamar é um privilégio. Então, realmente, vir de São Paulo para cá foi um desafio, mas é um privilégio ouvir o chamado do Senhor. Glória a Deus, que maravilha, né, Sejam Rafa? bem-vindos. Bem-vindos. Muito Então, obrigada. vamos lá, vamos conversar esse papo, né? Vamos conversar do começo, né? Claro. Jesus, ele tem um chamado para todo mundo, Sim. mas eu acredito que o maior chamado é o que? Ser filho. É se encontrar com a verdade. Como Primeiro foi a lugar. conversão de vocês? Nasceram na igreja, conheceram Jesus? Vai lá, começa com a Rafa. Rafa. Meu Deus. Na verdade, eu nasci em um ambiente cristão, né, por conta da minha avó, dos meus tios, Certo. né? Só que meus pais, eles não estavam, na época, não ia para a igreja e tal, tudo mais. Então, eu ouvia falar algumas coisas, né? Mas com meus 19 anos, o Senhor ministrava no meu coração, né, a partir de vídeos na internet. Eu literalmente Que fui legal. ganha por meio da TV, Olha. por meio de novela bíblica que eu Eu via. costumo falar que a conversão dela foi autodidata, ela se autoconverteu. Que legal. Você veio a novela bíblica, Uma pregou novela para você. bíblica. Que E eu legal. lembro que eu baixei a Bíblia na internet, comecei a ver, comecei a ler. E a partir de vídeos da internet mesmo, célula online eu via. Poxa, que legal. E foi uma caminhada, né? A partir do momento que eu tinha visto um testemunho na internet, eu falei, não, eu quero o Senhor. E a partir dali, minha vida foi transformada. Glória a Deus. Nossa, que top, lindo. que top. E você, não? Foi a mesma história? O esquema foi diferente? Foi Como é diferente, que foi um pouco diferente. Eu tava numa festa numa rua, numa luau lá na praia, né? Da onde a gente veio tinha a praia, né? Sim. E aí eu tava numa festa e eu comecei a ouvir sobre Jesus no meu ouvido, né? E aí eu queria muito me converter, mas eu não queria muito ir para a igreja. Desde pequeno, meus pais me levavam para a igreja, mas eu não queria ir. Eu sempre joguei bola, então eu não gostava de ir para a igreja por causa do futebol. E sempre quando tinha culto... Era na hora do Era no futebol, então ou eu ia pro culto ou eu ia pro futebol. E meu pai sempre mandava eu ir pra igreja, então eu tinha que sair do futebol pra poder ir pra igreja. E aí quando eu era velho, com 17 anos mais ou menos, eu conheci o Senhor me chamou, né? Tava numa festa, tava bebendo, tava fumando, e o Senhor literalmente me chamou. Eu ouvi a voz do Senhor me chamando, e eu lembro que eu falei com um amigo meu, eu falei pra ele que igreja queria, ele falou a igreja queria. E eu falei, cara, mãe, quero ir com você. No dia seguinte eu fui pra igreja e tô aí com o Senhor até hoje, nunca mais abandonei. Glória Literalmente, a Deus. Deus me pegou numa Que festa, jeito. numa bagunça. Gente, E é que lindo legal. isso, né? Esse momento que a pessoa realmente tem um encontro com o Senhor. Né? A vida dela nunca mais é a mesma, né? E não tem Essa barreiras, né? Você transformação. pode estar lá na festa, pode estar bebendo, fumando. É. Quantas pessoas, experiências assim, estavam assim, drogados e de repente Deus tocou no meio da festa, ele ficou sóbrio e falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não há barreiras pro Senhor, Verdade, né? verdade. Que legal. E aí, beleza, vocês então encontraram Jesus, ganhou o sentido, a alegria plena, seus muitos desafios, que é o tempo de renunciar a um monte de coisa, né? Tudo aquilo que o mundo promove. Mas quando foi que vocês entenderam que vocês poderiam cooperar com o reino? Né? Que Deus falou assim, olha, eu estou construindo algo nessa terra, eu quero contar com vocês. Olha, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos, né? Eu fazia um movimento na rua, lá na minha cidade, né, em São Vicente. E eu lembro que eu comecei a fazer muito evangelismo
muito evangelismo e comecei a viver algumas experiências muito fortes com o Senhor, né? Comecei a ver milagres, maravilhas acontecendo na minha cidade, alguns cultos na rua que a gente fazia. E dali pra frente eu vi o Senhor literalmente me chamando para algo diferente. Eu lembro que quando eu comecei a minha conversão, eu via algumas pessoas na igreja, eu lembro uma oração muito que eu fazia com o Senhor. Eu falava, Deus, eu não quero ser mais do mesmo, quero ser diferente nessa geração. Sim. Quero ter um chamado diferente, quero ser diferente. Então eu lembro que dali pra frente o Senhor começou a me comissionar para alguns lugares, comecei a fazer alguns evangelismo, ir para alguns, ajudar em alguns períodos em algumas igrejas que nos chamavam para pregar ou tocar. E dali pra frente eu comecei a ver a mão do Senhor me guiando realmente para um chamado. Eu descobri que eu tinha um chamado com o Senhor e comecei aí trilhar o caminho seguindo ele. Né? A voz dele ia para um lado, eu ia para esse lado. Quando eu achava que era para cá, ele me chamava para o outro, eu ia indo, e assim foi realizando o chamado e um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida, né? Até chegar aqui em Belo Horizonte. Glória a Deus. E aí, como é que foi você, Rafa? Nossa, pra mim, como eu tinha dito, a internet foi um dos pilares, né? Então, eu buscava muito na internet. Eu lembro que eu entrava em sites, né? Qual é o meu chamado? Eu procurava. Já entrou naqueles sites assim que você vai respondendo as perguntas? Você é evangelista. Imagina se na época tivesse o chat GPT. Nossa, minha bênção, qual é a minha bênção? Qual é o meu chamado? Mas eu acho que foi ponto principal, assim, quando eu li Jeremias 1, né? Que fala assim, eu te escolhi, eu te designei como profeta às nações. Então, eu fui tocada pelo Senhor e, na época, meu coração fervia também, né? Pelas ruas. Foi na época até que eu conheci o Naubert, que a gente ia pregar o evangelho. Ah, vocês conheceram assim? Isso, que ponto importante, gente. Olha só. No culto de rua a gente se conheceu, né? Então, aí a gente foi galgando juntos, né? A gente pregava nas ruas, a gente ia também em aldeias indígenas, também levava o evangelho, né? Então, acho que esse foi o start, assim, de conhecer o Senhor, de assim, caramba, Deus me designou, me deu um chamado, né? Então, eu vou pra frente. Exatamente. E para os jovens que estão nos assistindo, né? Como que vocês responderiam, né? A experiência de vocês, mas como ouvir o chamado? Tem uma maneira certa? Como que é essa caminhada aí? Eu acho que é intimidade. Porque eu acredito que quanto mais nós oramos ao Senhor, quanto mais nós lemos a palavra, né, mais nós entendemos, né, qual é o lugar, né, que o Senhor tem colocado a gente, né? Toda vez que eu ouço essa questão de ouvir o chamado, eu me lembro muito de Isaías, né? Porque o Senhor fala, quem eu vou enviar, né? Sim. E Isaías ouviu. Ele assim, não, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Então, acho que um dos pontos é buscar o Senhor, né? Buscar a palavra dele, que ele, todo momento ali, revela pra gente, né? O que ele tem para nós e nosso chamado. Sim. Também acredito muito nisso. Eu acho que a intimidade é um dos pontos principais. Como ela falou a questão de Isaías, toda vez que eu lembro sobre a questão de ouvir o chamado, eu lembro de Samuel. Né? Eu acho que o lugar ideal para a gente ouvir o Senhor é estar na presença e perto da presença, né? A palavra vai dizer que quando Samuel era chamado, ele estava literalmente deitado, né, na presença. Então eu tenho muita convicção disso, que quando a gente descansa, está dentro da presença do Senhor, a gente consegue discernir para onde a gente vai. Né? Porque eu me converti com 17 e comecei a descobrir com 19, né? Ainda era muito novo, né? Eu 27 hoje ainda era muito novo, era um menino. Então, tudo que eu comecei a desenvolver na minha vida, que eu desenvolvo hoje, essa época foi crucial para mim. Né? Foi a época que eu conheci a minha esposa, comecei a discernir o meu chamado, então dali para frente estava ouvindo o Senhor. Então foi divisor de águas para os próximos anos da minha vida, que até hoje tenho vivido, né? Então, eu tenho convicção que eu acho que a intimidade está dentro da presença do Senhor, é o lugar que você vai conseguir ouvir, porque a presença atrai a intimidade atrai a presença. Sim. E o legal disso é porque é até bom esclarecer para o jovem aí, o adolescente que quer viver o chamado de Deus, né? Nós 4 vivemos aqui, é a melhor coisa da vida, com todos os seus desafios, mas é a melhor coisa da vida. Mas é entender que o propósito maior já existia. E Deus moldou a gente para se encaixar nisso. Não é que agora eu converti e Deus vai me moldar para encaixar. Na verdade, eu já sou pronto, eu já nasci para fazer aquilo. Talvez enquanto eu não conheci Jesus, eu estou ali procurando meu destino e tudo, mas a gente já tem as marcas, né? Então a gente já tem o quê? Características que já te apontam para o propósito. Tem pessoas que não conhecem Jesus, mas são artistas. Deus plantou aquilo para quê, Sarinha? Para pregar o evangelho. Verdade. São cantores, já tem um dom ali, já está nítido na pessoa, né? Exatamente. Mas aí quando ela encontra a verdade, o Senhor fala, olha, o caminho que eu trilhei para você, criei você para trilhar é esse aqui. E você vai se encontrando, né? E aí entender o propósito, né? Porque a Bíblia fala, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Exatamente. A nossa vida é para a glória de Deus. Tem muitas pessoas que têm dons maravilhosos, mas ainda não está vivendo nessa glorificação para Deus. Às vezes uma glória para si mesmo e não a glória para Deus. E quando ela entende esse propósito, aí muda, né? Isso é muito verdade. Eu lembro que na época eu era do mundo,
eu fazia algumas festas e sempre, quando eu fazia, dava muito certo, né? Chamava alguns amigos para poder sair, enfim, para poder sair pra uma bagunça, e sempre dava certo. E eu literalmente, sempre, desde pequeno, sempre fui muito de agregar muitas pessoas, né? Ter muita pessoa perto de mim. E quando eu me converti e comecei por esse lado, e muitas pessoas agregavam, vinham junto, os cultos que a gente fazia na praça, as pessoas estavam juntos. E eu lembro que, bem nessa época também, eu assimilava, falei assim, cara, que legal, porque no mundo eu já fazia isso, então o Senhor já me criou. Exatamente. Eu só estava usando o dom para o lugar errado, mas Exatamente. Mas aí tem as dificuldades, né, gente? A pessoa ouviu o chamado, e aí, como começar? Como iniciar? Como vocês deram o pontapé? Vai lá. Eu acho que quando literalmente a gente ouviu o Senhor, né? Por exemplo, foi ano passado, né? Quando o Senhor nos comissionou para vir para Belo Horizonte, né? E como Sempre foi isso? aquele sentimento de medo, né? Porque é outro ambiente, é longe dos nossos pais, da nossa família, né? Longe de tudo, né? Um estado diferente. Mas quando a gente ouviu o Senhor, realmente a gente ouviu a voz de Deus falando assim, o tempo de vocês acabou, agora é um novo ciclo, né? Mas a gente tem que estar apegado no Senhor, né? Porque o medo vem, né? Nosso medo, as incertezas, né? Mas a gente combate com a fé. Amém. Né? Sempre olhando para a palavra de Deus. Então, eu acho que nesse nosso tempo, assim, que a gente passou de entender a voz do Senhor, entender que era um novo tempo sobre nós, né? Sempre olhando para a palavra e buscando no Senhor. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? A gente vai para cá? Como vamos fazer, né? Eu acho que é muito essa questão. É um desafio. Foi um desafio para nós. A primeira vez que a gente pisou em Belo Horizonte foi na última Global que teve aqui, né? Que foi em 2023. Vocês vieram só por vir? Viemos para vir para a Global na época. Você já tinha alguma palavra sobre Belo Horizonte? Não, ou surgiu do nada? Do nada. Mas as pessoas olhavam pra gente e falavam, vocês, acho que eles vão ir pra cá. Que legal. Na verdade, a nossa cidade, né, a nossa região, a nossa igreja aqui em Tiara Lagoinha, São Vicente, a gente sempre ouvia muito, né? Você acha que eles vão ficar aqui muito tempo? Não, vocês vão para outro lugar. Só que a gente achava que era por ali. São Paulo é muito grande, né? Então a gente Inclusive, eu São quero Paulo. dar uma pausa sobre São Paulo, porque a gente foi lá em Barueri, em Alphaville, e várias pessoas falaram que assistem na nuvem lá em São Paulo. legal. Nossa, você é de São Paulo, um beijo. Nós amamos chegar aí, né? Os mineiros chegando em São Paulo. Depois vocês vêm aqui tomar um cafezinho com pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo é bom. Queijinho, Voltando ao né? assunto aqui, vamos lá. Então, quando a gente começou a ouvir o Senhor, né, que a gente veio pra cá, eu lembro que a gente pisou ali no prédio do Carisma, a gente recebeu uma palavra, né, que a gente viria pra Belo Horizonte fazer o Carisma. E essa palavra como foi? Alguém chegou e falou? Deus falou no coração? A gente entrou, na verdade, no prédio do Carisma, e na época era a Josiane, que na época era coordenadora, aí liberou uma palavra pra gente, que a gente ia vir pra fazer o Carisma aqui, em Belo Horizonte e tal. Até então, quando eu recebi aquela palavra, eu falei, cara, isso não é pra mim, tenho certeza que não é pra mim, acho que ela errou, não é pra mim. E dali pra frente, eu já tava falando com a gente alguns dias atrás, né, sobre isso. Tínhamos ouvido do Senhor, algumas palavras também na nossa cidade. Voltamos para São Paulo, convicto que era só um momento, que não era de verdade aquilo. E só que aí foi passando os dias, a gente começou a fazer o carisma lá na nossa cidade, carisma intensivo. E a gente começou a receber palavras, Célito, Lílio, enfim, os professores daqui que foram para lá, dar aula, e a gente recebia a palavra. E aí eu comecei meio que a discernir isso, começamos a botar em prática, orar, e falar, amor, vamos ser intencional, né, para poder orar. Até que o dia o Senhor confirmou com a gente na formatura do carisma do ano passado. A gente estava aqui na formatura de uma amiga nossa, estava formando, e a gente veio e Deus falou pra gente que queria a gente aqui fazendo carisma nesse ano. E aí a gente voltou para nossa cidade em dezembro e conversamos com a igreja, com a nossa família. Todo mundo falou assim, cara, vocês estão ficando loucos, como vocês vão sair daqui e para um outro estado? Como é que era? Tinha trabalho. Tudo, imagina, igreja, literalmente, tudo consolidado. Tudo. Né? A gente liderava o Legacy lá, o Louvor também, a Rafaela era concursada pública. Concursada pública? E você renunciou isso? Renunciou. Eu trabalhava como vendedor, vendendo colchão e cama, e tinha um salário muito bom, né? Vivíamos muito bem. Só eu e a Rafaela tinham as coisas que a gente gostava, nosso carro, nosso apartamento, as coisas que a gente almejava como qualquer jovem almeja. Sim. E a gente ouvia a voz do Senhor, larga tudo e vem pra cá, queima todas as carroças. Como Abraão, né? Como Abraão, né? Larga tudo. Larga tudo. E é o desafio, né? Foi um Porque desafio. a gente tá falando aqui de chamadas, a pessoa pensa, nossa, então vamos, né? É Alegria. maravilhoso, você vai sorrir. Mas, né, quem vier após Tem mim, lágrima, carrega né? essa cruz, né? Nega-se a si Exatamente. mesmo, é viver em prol. É entregar tudo mesmo, entregar nosso coração. E eu creio que é um lugar também de aprendizado, né? É um lugar de dependência. Quantos aprendizados vocês tiram desse tempo? Uau!
acho que a maior de todas, fé e provisão. Amém. Né? A gente está até no ano da provisão, né? Amém. Sim. E eu comecei a ver literalmente esse ano, né? A gente, lógico, a gente já tinha recebido provisões do Senhor, né? Mas esse ano aqui em Belo Horizonte, quando a gente pisou aqui, a gente conheceu de verdade o que é o Jeová Jireh, né? Amém. O Deus da provisão, né? Aquele que provê o que nós precisamos, aquilo que a gente necessita, né? Então, meu maior aprendizado é a provisão do Senhor, né? Esse caráter de Deus, né? Que é o Jeová Jireh. Realmente, a gente aprendeu muito. Acho que a provisão é o que mais tem marcado a gente aqui. Porque a gente veio pra cá, eu lembro que a gente pisou em Belo Horizonte dia 1º de fevereiro de 2024. 25, desculpa, 25, fevereiro de 25. E a gente não estava literalmente perdido, não tinha onde ficar, não tinha onde morar, apenas com 4 malas, R$ 1.400 no bolso. Eu acompanhei um pouco desse processo, conheci ele nessa época. Assim, eu falei, a gente pisou na rodoviária, não tinha onde morar e nada, só tinha uma palavra do Senhor, 4 malas e um valor na conta, a gente calculando onde a gente ia ficar, se o hotel ia durar só 3, 4 dias, eu falei, amor, e depois, né? Tem todos uns 2 anos aqui, pelo menos, que é o seminário, então pra gente tem sido provisão. O Senhor, literalmente, uma coisa que a gente recebeu muito do Senhor aqui, que a gente vive do maná do Senhor, né? Cada dia são pontuais. Tem dia que a gente recebe oferta e literalmente é para aquele dia, a gente fala, vamos guardar para o dia da manhã e não sobra para o dia da manhã. E a gente fala assim, e amanhã como é que vai ser? Deus vem com a provisão de novo. Então são muitos desafios. Eu costumo falar que esse lugar de viver o chamado do Senhor, a gente mudar uma estação, mudar uma geografia, as pessoas muitas vezes quando olham de fora, romantizam esse lugar, né? E realmente não é romântico. O evangelho não é muitas das vezes romântico, né? Ele é feito de renúncia. Isso. Então, para a gente viver o chamado hoje, precisamos renunciar a muitas das coisas, né? A gente sabe que estamos plantando algo, mas para viver o chamado, eu preciso renunciar. Sim. Muitas vezes a renúncia machuca, mas... Exatamente. Por isso que é um lugar de quê? De obediência. Né? Todas as histórias da Bíblia a gente vê isso, né? Sai da sua terra, da sua parentela, para onde eu vou? Só vai. Deus abre as portas. Como será? Só vai. Por isso que esse lugar, né? De fé, de dependência, né? A provisão vem dele. Só entrega a sua vida. Só me entrega a sua vida e vai. É aquela frase que fala muito do carisma, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. E é assim mesmo. É verdade. Você dá um passo, Deus revela o caminho. Exatamente, porque é só a obra dele, né? E eu creio que Deus ele faz muito na nossa vida para falar assim, olha, a obra é minha, é eu que faço, né? Deus usa os mais improváveis mesmo para falar assim, é ele que não tem nada a ver com a gente, não tem a ver com a nossa capacidade, com o que nós é o Senhor, né? É muito forte isso. Meu Deus do céu. E aí, tem um versículo que fala, né? Se você deixa pai, mãe, né? Ali, Deus, ele realmente retribui. E vocês receberam aí conexões necessárias nesse tempo? Ou como foi? Ou ficaram sozinhos? Ou ainda estão sozinhos? Como foi esse processo? Não, a gente recebeu, né? Como a palavra diz, né? Pais, irmãs, irmãos, o Senhor acrescenta, né? Então, quantas pessoas hoje a gente conheceu, nós conhecemos, estão com a gente, né? Estão nos empurrando para o chamado, né? Sendo pastoreados, né? Sendo liberados para esse novo tempo, né? Então, o Senhor realmente nos concedeu muitas conexões, né? E nós temos aprendido com isso, né? Isso é verdade, eu sempre tenho muitas conexões, de verdade. Assim, a gente... eu fiz aniversário agora no sábado e eu tive 2 dias para essa surpresa. E eu falei, foi muito legal, porque eu falei assim, eu comentei com o Davi, né? O pastor Davi, e ele tava nas festas, nas ruas, e eu falei, cara, muito legal, porque quando a gente chegou aqui, eu procurei ele e falei assim, Davi, um dos maiores problemas que eu tô tendo aqui é que eu não tenho muitos amigos. Isso lá no início, quando eu cheguei aqui lá em fevereiro e março, até comentei com ele sobre isso, né, amor? E na minha festa, tanto no sábado, tanto no domingo, cheio de gente. Eu falei assim, cara, que legal. Porque algum tempo atrás, né, eu falei pra ele, algum tempo atrás eu só tava falando que eu não tinha amigo. E hoje o Senhor tá concedendo. Então, pra mim, realmente, isso pra gente foi um privilégio, né? Saber que a gente tem amigo, pai, irmão, enfim, Deus tá concedendo dia após dia, avó, e vai indo. E vocês, assim, estão num processo, né? Principalmente no seminário, que já é uma capacitação para algo maior. Com certeza vocês têm palavras ainda para viver, né? E como vocês vivem com a esperança do que vai acontecer? Porque vem o dia mal, vem o dia da luta, o processo às vezes é mais difícil, mas você tem uma esperança. Como vocês vivem? Lembrando, trazendo a memória, leem as profecias que já receberam? Como é que é? Vai para o lugar de oração? Como vocês vivem pensando no que Deus tem para fazer no futuro de vocês? Trazendo a memória mesmo, né? As promessas do Senhor, né? Eu acho que desde o momento que nós viemos para cá, eu sempre me lembro da palavra que Ele nos deu, né? De sair, né? Porque esse é o lugar da promessa, né? O Canaã do Senhor, né? A terra que mana leite e mel. Então, quando a gente permanece e prevalece na promessa, a gente consegue ficar de pé, né? Porque nossas forças são renovadas, né?
Então, olhando firmemente sempre para a promessa, né? Como Abraão, ele saiu da terra dele, olhando firmemente para a promessa, né? Quando Deus falou, eu vou te conceder o filho, amém, Senhor, permanecendo na promessa, eu acho que esse é o caminho. Mesmo lugar de possibilidade, né? Verdade. Eu creio muito nisso. Eu creio que quando alguma dificuldade a gente passa aqui, a gente olha para a promessa, olha para as palavras. É um texto que eu até preguei esses dias sobre isso. Quando o Moisés envia os 12, é muito bacana porque os 12 vão ver as coisas boas e as coisas ruins, né? Sim. Quando eles retornam com o relatório do que eles viram depois do muro, apenas 2 falam das coisas boas e os 10 falam das coisas ruins, né? Então, quando a gente passa por alguma dificuldade, alguma adversidade aqui, a gente lembra da promessa, a gente lembra do que a gente já viu no Senhor, aonde o lugar que o Senhor está nos levando e a promessa que Ele nos deu lá atrás, né? Então são apenas algum processo que a gente está passando, que daqui a pouco ele vira. Eu lembro uma vez que a gente conversou sobre isso, né? O Vinicinho, ele falou assim, cara, coloca numa agenda todo tipo de provisão, todo tipo de milagre, testemunho que vocês fizeram, para vocês sempre lembrarem. Eu tenho no meu celular um bloco, toda vez que eu não passar alguma adversidade, eu vou lá e olho, assim, o Senhor já fez isso, já fez aquilo. Então não vai ser agora que vai abandonar, porque já foi pior um dia e ele fez. Então agora não vai ser fácil. E sempre Deus faz muito além, né? Daquilo que a gente podia pensar e imaginar. E eu vejo que até o seminário, né, o Carisma, é esse lugar muito de preparo, de capacitação. E esse lugar que a gente é realmente totalmente desconstruído. Que a gente até imagina uma coisa e Deus, realmente, Ele faz infinitamente mais, né? Com certeza. Nos leva a lugares, né? Muitas coisas que eu estou vivendo hoje, né? Eu formei um Carisma em 2018. E eu imaginava algo, mas assim, Deus ele fez muito mais. Deus deu alguns spoilers, mas assim, é o infinitamente mais de Deus. Por isso que é esse lugar de fé mesmo, de confiança e saber que é só o início, né? Daquilo que Deus tem para vocês. Quem está nos assistindo aí de casa também, saber que Deus tem muito mais para a sua vida, por isso nós precisamos obedecer, como eles falaram, essa intimidade com Deus, porque é o primeiro passo. Porque está só começando e Deus tem muito mais. Só seja obediente, porque é uma aventura aí viver com Deus, né, menino? Exatamente. O processo do propósito, ele é amadurecedor, né? É necessário. Por isso que Deus é assim, Ele vai até te falar alguma coisa, mas Ele não vai te falar tudo, porque o tudo faz a gente desistir antes da hora. Eu não vou ter capacidade de suportar, mas eu não me vejo nesse lugar. Ó, Moisés deu um monte de desculpa para Deus, não funcionou. Depois viveu o propósito. Gideão, eu sou o menor da minha casa, né? Eu tenho medo. Deus, ele nos chama daquilo que a gente ainda não viu que a gente vai se tornar. Né? Então ele chega para Gideão e fala, e aí, forte e corajoso, mas sabe o que aquele cara estava fazendo? Malhando trigo no lugar de malhar uva, porque era mais... De malhar uva não, de pisar em uva, né? Isso. Porque era mais confortável por conta do esconderijo, vergonha, mas Deus chegou falando assim, e aí, forte e corajoso? Como assim? Guerreiro? Como assim? Mas Deus já vê a gente lá na frente. Basta a gente acreditar na afirmação de Deus. Né? José também. José, a promessa dele é que ele seria um grande governador. Mas aí, no meio disso, teve traição dos irmãos, teve prisão, teve escravidão. Ah, mas isso é ruim? Não é ruim. Porque viver a promessa sem o caráter que é adquirido naquele processo, não vai sustentar. Então, o caminho difícil, a crise, a falta com a provisão, né, os não de Deus às vezes, o momento, é tudo dando caráter, tudo dando estrutura, para depois você ter um coração ali, ó, elimbado mesmo, coração curado para permanecer. Exatamente. E algo muito bacana, eu estava até vendo uns vídeos dos alunos lá do Carisma, né? Eles fazendo capelania, servindo. Entender demais. Que o lugar do chamado é um lugar de serviço. Não é sobre títulos, mas é serviço. Vocês enxergam isso também? Com certeza, né? O Senhor nos chamou para o serviço, né? Jesus veio o quê? Não para ser servido, mas para servir, né? É muito bonito. Então, nosso maior exemplo de serviço é o Senhor, né? Amém. Então, no meio do chamado do processo, nós não estamos apenas recebendo, não, a gente está servindo, né? Servindo a mesa do Senhor, né? Servindo a noiva, né? É verdade. Acho que o servir nos aproxima de Deus. Sim. É, como a Rafaela falou, quanto mais a gente serve, mais a gente chega perto de Deus, se aproxima. E é tudo que Ele quer. Acho que o serviço, servir o próximo, acho que é a melhor coisa que tem. Então, eu particularmente amo servir. Então, dentro do lugar do propósito, o serviço, acho que é a cereja do bolo, tenho convicção. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem um dom lá de confeitaria, né? E ela acha, não, mas é só quem é o pastor que está em cima do púlpito. Não, gente, né? Tanta coisa dentro dela que ela pode estar servindo e cumprindo o chamado, né? Com certeza. E esses dois aqui servem, tá? Eles estão em tudo. Tudo na igreja ali. Eu falo assim, gente, segundo, tô vendo eles servindo. Mas isso é muito legal. Agora eu gostaria que vocês ali falassem com quem está nos assistindo mesmo, uma palavra assim rapidinho, 30 segundos de encorajamento para esse jovem adolescente ou até adulto, senhor, senhora, acreditar que eles podem ouvir o chamado. Você pode olhar ali para a câmera 2 e falar, meu amigo. Eu acho que persista,
permaneça no Senhor, né? A palavra do Senhor diz sobre sermos fortes e corajosos, né? Então, ter entendimento de que o Senhor está conosco, né? O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele nos consola a todo momento. Então, sempre trazendo a consciência de que o Senhor está conosco e que o Senhor tem algo para nós, a gente vai fluir, né? A gente vai persistir. Então, permaneça, persista no Senhor em oração, porque esse é o lugar, né, de entrega, né? Amém. Também quero deixar uma mensagem que você possa confiar no Senhor. Acho que essa é a palavra para você poder desfrutar, né, do seu chamado, da sua vida com Deus. Porque quando a gente confia nele, a gente começa a usufruir do que ele tem para nós. Então, você não precisa ser como o povo que foi olhar do outro lado do muro, apenas confiar na palavra que ele te disse. Tem uma Canaã para você poder reinar e é o que basta. Tem um chamado para você viver, é o que basta. Confia nele e o resto ele vai fazer, eu tenho certeza. Glória a Deus. Isso, pessoal, muito obrigado, viu? Foi muito bom ter vocês. Foi ótimo, passou rápido demais. Passou rápido. Passou rápido. E aí você, que viu até agora esse programa e quer continuar ouvindo mais de Deus, mais novidades, mais assuntos como esse, corre lá pro YouTube, que nós estamos lá também. Toda terça-feira, 7 horas, nós estamos aqui no Na Aqui Nuvem. também, hein? Te esperamos e até a próxima. Um abraço. Gente, muito obrigado. Obrigada. Vai, quando cara, eles falarem muito de obrigado. renunciar, né, que eu fiz. Meninos,